RCP Notícias. Três horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Jornal da Tarde para esta terça-feira, 20 de fevereiro. Vamos conhecer os destaques que vão marcar esta edição. Diretora executiva do Millennium Challenge Corporation no país para analisar com o governo o desenvolvimento do compacto financeiro aprovado em dezembro. Obras de terminal de cruzeiros de São Vicente concluídas em finais de junho, a tempo de receber navios da próxima temporada de cruzeiros. Cidadãos passam a poder fazer reclamações e sugestões sobre dados do Cadastro Social Único. Mecanismo de Gestão de Informações e Reclamações do CSU foi lançado hoje na Praia. Partidos políticos afinam agulhas para debates parlamentares sobre a boa governança e situação dos transportes no país. Visibilidade provocada pela bruma seca que cobre o arquipélago deverá agravar-se nos próximos dias, diz INMG. União Europeia atribui mais 83 milhões em ajuda humanitária. Estas e outras notícias para conferir neste jornal, a edição de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. A diretora executiva do Millennium Challenge Corporation, Alice Albright, iniciou hoje uma visita de 3 dias ao nosso país para discutir com o governo o processo de desenvolvimento do novo pacote de financiamento norte-americano aprovado em dezembro, o primeiro destinado à integração do país na região da África Ocidental. Alice Albright começou hoje a visita pela Ilha do Sal para se inteirar dos projetos realizados no âmbito dos 2 compactos financeiros anteriores. A jornalista Carciana Lima está a acompanhar a visita e junta-se em direto neste jornal. Carciana, muito boa tarde. O que nos podes contar por agora desta visita? Muito boa tarde, Humberto, e também para o vasto auditório. Sim, como disseste, esta é uma visita aguardada com alguma expectativa, pois a diretora executiva do Millennium Challenge Corporation chega ao país depois da aprovação de Cabo Verde para um terceiro compacto, algo que é aguardado sim com muita expectativa, onde vai poder discutir com o governo o processo de desenvolvimento, os projetos que poderão ser abarcados por este terceiro compacto. A visita a iniciar-se aqui pela Ilha do Sal, que é uma das ilhas que também nos pacotes anteriores, nos compactos anteriores, beneficiou de projetos financiados pelo Millennium Challenge Account. Alice Albright iniciou a sua visita pela Câmara Municipal, onde reuniu-se com o Presidente Júlio Lopes e outros elementos da equipa camarária. Depois disso, teve um encontro com o Ministro do Turismo, Carlos Santos, tendo depois seguido para Santa Maria, onde visitou a estação de tratamento de águas residuais da Ponta Preta. É tal que, como se sabe, foi operacionalizado em 2017 no âmbito do segundo compacto do Millennium Challenge Account, com financiamento de 190 milhões de escudos. Portanto, pôde visitar então esta infraestrutura, uma visita que foi guiada pelo Diretor-Geral de Águas de Ponta Preta, que, como se sabe, é a empresa gestora dessa infraestrutura, e pode também inteirar-se dos investimentos a nível das energias renováveis, uma vez que esta também é uma área em que a Águas da Ponta Preta também atua. Neste momento, a diretora executiva do MCC encontra-se em Palha Verde a visitar a empresa agrícola Milos Hydroponics, aqui em Palha Verde, e este será o último ponto da visita de Alice Albright aqui à Ilha do Sal, uma visita que, como disseste, tem por finalidade inteirar-se dos projetos financiados no âmbito dos 2 compactos anteriores e também que visou estabelecer contactos com autoridades locais e entidades ligadas ao setor do turismo
e das energias renováveis. Nós continuaremos então a acompanhar e só no final é que teremos então a declaração da diretora executiva do Millennium Challenge Corporation, pelo que nos próximos informativos poderemos ter então mais pormenores sobre esta visita e as expectativas sobre esta visita, ela que deverá seguir ainda hoje para a cidade da Praia, caso as condições do tempo permitam, devido à bruma seca que neste momento, como se sabe, cobre todo o país. Para depois então na Praia reunir-se com o Governo para discutir o processo de desenvolvimento deste compacto, o primeiro destinado à integração regional, e também na cidade da Praia a diretora executiva do Millennium Challenge Corporation terá a oportunidade de visitar investimentos também feitos no âmbito dos compactos anteriores, nomeadamente o Porto da Praia, também visitará a Cabo Eólica, o Parque Tecnológico, entre outros projetos. É o que temos para avançar neste momento, Humberto. Agradecimentos então a Carciana Lima a acompanhar esta visita de Alice Albright, diretora executiva do Millennium Challenge Corporation. Ela que começou esta visita pela Ilha do Sal, porque a Sal recebeu projetos de ambos os pacotes financeiros anteriores. Portanto, na Praia vai poder também Alice Albright ser recebido pelo Presidente da República, José Maria Neves. Os navios para a próxima temporada de cruzeiros deverão ser recebidos no novo terminal de cruzeiros em São Vicente. A expectativa foi dada a conhecer esta manhã à RCV pelo gestor do projeto Plainapor. Bruno Fortes garante que a conclusão do projeto, garante a conclusão do projeto em finais de junho. Pormenores com a jornalista Patrícia Martins. As obras do terminal de cruzeiros em São Vicente decorrem a bom ritmo e neste momento com 3 frentes ativas de trabalho, explica o gestor do projeto, Bruno Fortes. É uma obra com 3 frentes de trabalho. Nós temos essa frente marítima, onde nós já conquistamos, por exemplo, 3 mil metros quadrados ao mar. O Porto Grande hoje tem mais 3 mil metros do que tinha antes de começarmos a obra. Já estamos a executar o novo cais, já temos 100 metros do novo cais executado. Temos a reabilitação do nosso cais novo, o antigo cais de pesca, que já vai em 80%, com a viga de coroamento nova, em betão novo, vai levar depois equipamentos de cais novos. E temos o edifício em que nós já temos as fundações concluídas, já temos os pilares do primeiro piso concluídas, já temos a laje do primeiro piso feita, a estrutura metálica até o final do mês acreditamos que também vai estar em obra e estamos a lançar já as bases para a laje do segundo piso. Portanto, a obra se desenvolve em bom ritmo e acreditamos cumprir com os objetivos que nos foram traçados para esse projeto. Como, por exemplo, o prazo para a sua conclusão, que se mantém para o primeiro semestre deste ano. O prazo continua a ser o primeiro semestre de 2024 e nós estamos a contar ter o nosso terminal pronto para a próxima temporada de cruzeiros receber os navios aqui no novo terminal, já com melhores condições para os barcos e para os passageiros. A par disso, também temos o edifício que, conforme podemos ver, já vemos desenvolvimento da obra em altura. Nós já estamos a preparar a betonagem da segunda laje do edifício. Nós continuamos a apontar para este primeiro semestre porque nós estamos a fazer trabalhos marítimos. Estamos a fazer a cravação de estacas no solo, temos de trabalhar com as condições atmosféricas, com as condições do mar. Como nós estamos aqui a ver, por exemplo, o mar nestes dias não está assim tão bom, embora estejamos numa zona muito abrigada, não nos permite ter tanta segurança sobre as condições que nós possamos vir a ter, até a nível de visibilidade. Nós, por exemplo, ao início do ano 2024, tivemos 3 dias de visibilidade muito má, que mesmo para o nosso topógrafo no local, para acompanhar a cravação das estacas, via-se muito difícil porque não havia visibilidade. Então essas condições nos permitem ter uma data certa, ou seja, nós gostaríamos de estar a avançar, mas estamos conscientes que há esta ansiedade e estamos a trabalhar para ter o trabalho pronto no final do primeiro semestre. Quanto ao orçamento, Bruno Fortes garante que também está a ser cumprido. Este projeto resulta de um acordo tripartite, acordo entre o Governo de Cabo Verde, o Fundo dos Países Baixos e do Fundo de Desenvolvimento dos Países Produtores de Petróleo, da OPEP, e neste momento nós estamos a cumprir o orçamento porque é uma obra de chave na mão, um trabalho de concessão-construção, temos um acordo fechado com o empreiteiro e neste momento nós estamos a cumprir o orçamento. A obra tem um valor de 26 milhões e meio, sensivelmente, de euros. Quanto a trabalhadores neste projeto, segundo Bruno Fortes, são neste momento cerca de 150, sendo a maioria cabo-verdiana.
Obras do terminal de cruzeiros de São Vicente que vão estar concluídas em finais do primeiro semestre deste ano, portanto finais de junho. O Governo lança hoje à tarde a primeira etapa do processo de privatização da Cabo Verde Handling. O ato consiste em uma consulta ao mercado para encontrar um parceiro estratégico que deve adquirir 51% das 188 mil ações que prefazem o capital social da empresa. O coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado confirma que o que agora se pretende é conhecer os potenciais candidatos, os perfis e eventuais grupos de investidores. O quadro legal define um conjunto de critérios, normalmente critérios definidos como sendo requisitos mínimos a nível de capacidade técnica e também a nível de capacidade financeira. Os candidatos devem demonstrar, por exemplo, como sendo titulares de certificação, licença para prestação de serviços de assistência em escala. Ou seja, é um dos critérios mínimos para que os candidatos possam ser qualificados, que sejam titulares de certificação ou licença para prestação de serviços de assistência em escala. Sandanei Fernandes esclarece que, além do certificado de operador, os candidatos estão obrigados a demonstrar experiência na atividade aeroportuária e, em particular, na assistência em escala em 3 aeroportos nos últimos 5 anos. Igualmente define terem assistido pelo menos 15 milhões de passageiros anualmente nos últimos 3 anos. Igualmente, para demonstrar o preenchimento dos requisitos, o candidato deve instruir a sua candidatura com os elementos relevantes para o efeito. Nós estamos aqui a falar, portanto, tem que apresentar o documento comprovativo de certificação e licença para prestação de serviço de assistência em escala, tal e qual declaração sobre o compromisso de honra, com a identificação dos aeroportos, data de início da atividade pelo candidato, localização e breve descrição do local de atividade, número de aeronaves e passageiros nos últimos anos. O parceiro estratégico deve ser encontrado daqui a 30 dias. A outra fase do processo será a oferta pública de venda de 10% do capital social da CV Handling, 5% para os trabalhadores e 5% aos imigrantes cabo-verdianos. O processo de privatização fica concluído até finais de agosto. O Estado continuará na estrutura acionista da CV Handling, através da ASA, detentora do total do capital social desde a criação da empresa em 2014. A boa governança é um recurso estratégico para o desenvolvimento sustentável do país e Cabo Verde tem construído um bom percurso em matéria da boa governança. Constatação do grupo parlamentar do MPD no balanço da jornada de preparação para a segunda sessão plenária de fevereiro. O debate com o primeiro-ministro sobre a temática boa governança proposto pelo MPD é o ponto alto desta sessão. José António dos Reis. Isa Miranda Monteiro, porta-voz do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, constata que desde 2016 o Executivo tem imprimido reformas em matéria de transparência, apontando como exemplo a criação da nova lei do Tribunal de Contas, que permite o acesso ao SIGOF, a nova lei de base do Orçamento de Estado, o portal da transparência, a adesão do país ao Fórum Global, a criação do Conselho das Finanças Públicas, bem como a criação do Conselho de Prevenção da Corrupção. Medidas que, segundo a deputada do MPD, têm tido reflexos positivos em matéria da transparência e da boa governação. Estamos cada vez melhor cotados ao nível nacional e internacional, fruto do esforço de confiança e credibilidade que verificamos no aumento de investimento direto estrangeiro, no aumento das remessas dos imigrantes, no aumento de captação dos recursos endógenos, numa maior distribuição de riqueza, na redução da pobreza e desemprego, na maior possibilidade de controle e fiscalização, na melhoria do desempenho econômico do país e, consequentemente, na melhoria da gestão dos recursos públicos. A interpelação ao Governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo é outro ponto alto da sessão plenária que começa amanhã.
Em relação à conectividade, o partido que suporta o governo reconhece que persistem desafios, apesar do que considera de ganhos assinaláveis que o setor tem alcançado. A solução passa por melhorar cada vez mais a gestão daquilo que temos e procurar soluções que possam vir a dar a melhor resposta à situação de transporte. Já se fez muito, já se fez. A situação encontrada era uma situação muito mais complexa, muito mais vulnerável. Fez-se investimento, criou-se um novo quadro este que foi interrompido por questões de força maior à Covid. Hoje nós temos que nos reinventar, nos readequar, porque temos que procurar soluções para cumprir as obrigações constitucionais para com os cabo-verdianos. Constam ainda da proposta da agenda para a segunda sessão plenária de fevereiro, que começa amanhã, a discussão e aprovação da proposta de lei sobre o Código da Justiça Militar. E o PAICV estranha que o MPD tenha agendado para esta sessão parlamentar o debate com o Primeiro-Ministro sobre a boa governança. Segundo o porta-voz da bancada do PAICV, Luís Pires, os cabo-verdianos estão ansiosos por conhecerem a explicação do Primeiro-Ministro sobre o que diz ser o estado caótico a que a governação do país chegou. Como é que ele vai explicar o ajuste direto na contratação pública, incluindo no gabinete do Primeiro-Ministro? O que dizer dos relatórios dos fundos do ambiente e do turismo engavetados durante 22 meses com inúmeras irregularidades? O que dizer dos mais do que 8 milhões de contos da Covid com paradeiro desconhecido? Do orçamento de 2021 executado com valores diferentes do aprovado pelo Parlamento. O Governo gastou a mais cerca de 3 milhões de contos, ultrapassando o limite das despesas fixadas pelo Parlamento. O que dizer da auditoria às contas de Chão das Caldeiras, engavetadas desde 2016? O que dizer da auditoria às contas da Câmara Municipal da Praia, engavetadas desde 2018? Do Primeiro-Ministro, o PAICV espera também ouvir uma explicação sobre a razão por que o país perdeu mais 3 milhões de contos em dívida fiscal por prescrição, uma situação que, sublinha Luís Pires, apenas beneficiou as empresas amigas do partido no poder. Na sessão que arranca amanhã, os deputados vão igualmente debater a situação dos transportes marítimos e aéreos no país, um debate oportuno porque, justifica Luís Pires, o estado a que o setor chegou é um verdadeiro descalabro. É uma vergonha nacional termos neste momento apenas um avião que não é nosso, ligando as ilhas, e que dia sim, dia não está avariado, e apenas, às vezes 2 barcos, às vezes 3 barcos, para todo o Cabo Verde. Lista de espera, diariamente, de dezenas de passageiros em viagens de barco, nunca foi moda nesta terra. Onde estão os 2 ATRs e os 2 Twin Otters prometidos? Onde estão os 11 Boeings que nunca mais chegam? Onde estão os 5 barcos que a concessionária deveria adquirir? Perguntas que a bancada do PAICV espera que o Primeiro-Ministro responda sem rodeios no debate de amanhã. Já o CID, através da deputada Dora Pires, defende que o país só poderá falar em uma boa governança quando a mesma for sentida por cada cabo-verdiano e não apenas referida em elogios internacionais e números de ocasião produzidos à medida. A jornalista Raquel Mendes esteve na conferência de imprensa e traz-nos os detalhes. Uma boa governança que defende Dora Pires deve estar refletida em resultados que levam ao desenvolvimento do país em várias vertentes, nomeadamente na educação, que terá de ser o maior trunfo no desenvolvimento socioeconómico, na saúde bem estruturada e com especialistas em todas as áreas e em todas as ilhas, no setor económico com investimentos na pesca, na agricultura e na transformação e a nível social com medidas adequadas às camadas mais vulneráveis. Para a deputada da UCID, só poderemos falar em boa governança, de facto, quando a mesma for sentida por cada cabo-verdiano e não apenas referida em elogios internacionais e números de ocasião produzidos à medida. O que nós queremos é sentir dentro do país
que realmente nós temos uma boa governança. Não é ser elogiado pelos outros e cá dentro não sentirmos essa boa governança, porque tem que chegar a todo o cabo-verdiano, não é? Resolver os problemas do dia a dia, sentirem-se que realmente fazem parte deste país e que o governo preocupa-se com cada cabo-verdiano. Então, se todo o cabo-verdiano dentro do país sentir isso, será o próprio cabo-verdiano a dizer: nós temos uma boa governança. Dora Pires remata afirmando que a boa governança não deve ser vista apenas na produção de leis, que não rima com uma administração lenta e nem com burocracia, e questiona se pode falar em boa governança quando há uma conectividade ineficiente entre as ilhas. Conectividade entre ilhas e Cabo Verde com o mundo, que será um outro ponto da segunda sessão parlamentar de fevereiro. Nós teremos que chamar mais uma vez a atenção do governo para a necessidade de evitar as falhas e de termos regularidade e previsibilidade nos transportes, bem como também ter atenção nos preços elevados que estão sendo praticados. Entendemos que é urgente uma política de transporte que corresponda à unificação do país e que liga o país ao mundo, mas com preços acessíveis. Dora Pires assegura que o seu partido irá mais uma vez apelar à necessidade de rejuvenescimento dos recursos humanos no setor marítimo e aquisição de barcos e aviões adequados aos portos e aeroportos do país. Ainda enquadrado na preparação do debate com o Primeiro-Ministro amanhã sobre a boa governança, deputados do MPD visitaram hoje a obra do mercado do coco, tendo considerado que foi abandonada pelo Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, por birra política. Alberto Melo acusa Francisco Carvalho de fazer demagogia política à volta da obra do mercado do coco. Ailson Martins. A obra do mercado de coco iria modificar as condições das vendedeiras de Sucupira, conforme afirmou o deputado MPD Alberto Melo, que acusa Francisco Carvalho de abandonar a obra. Obra de extrema importância para a cidade da Praia, que foi completamente abandonado pela atual liderança da Câmara. Uma obra que modifica completamente as condições de vendas das pessoas que estão na Sucupira, que as vendedeiras e todos os intervenientes à volta de Sucupira tem outras condições. Foi um projeto muito bem concebido desde o início, um projeto que acomoda praticamente todas as pessoas que estão envolvidas na Sucupira e traz outra dignidade à forma de venda, e foi completamente abandonado simplesmente por birra política e por demagogia. Então continua esta falta verdade a cabo-verdianos, continua a fazer demagogia e fazer política à volta de uma obra muito importante e já com algum investimento público, demonstra a forma como se tem de facto gerido a Câmara Municipal. O deputado do MPD Alberto Melo afirma que o atual governo disponibilizou verba para a conclusão da obra do mercado de coco, mas por birra política do atual presidente da Câmara da Praia, a obra está cada vez mais degradada. Tinha solução, está com solução à vista, já estava com o valor 350 mil contos disponibilizado para esse governo, para um antigo governo que era de PICV do atual presidente da República, nunca te disponibilizava dinheiro. Uma obra de facto que tinha um valor avultado para uma Câmara, ele só consegue. Tanto é que o Ulisses percebe, o Primeiro-Ministro percebe que disponibiliza verba nesse momento para a conclusão das obras, mas por birra política até fazer birra, até degrada um património público dessa forma ali, que é um bem público do nosso tudo que está ali, dinheiro do nosso tudo que está ali investido. Então hoje no teu estado que está ali, está degrada e está cada vez está a ser mais caro, cada tempo que passa ainda para executar, está a ser mais caro ainda se execução e se conclusão. Birra de quem? Do atual presidente, não sei da própria do atual presidente, um birra político. O porta-voz do grupo de deputados do MPD, Alberto Melo, sublinha que para desmantelar o mercado de coco, como havia dito o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, será necessário um valor de mais de $500 milhão de contos.
1h24, Jornal da Tarde da RCV. O mecanismo de gestão de informações e reclamações do Cadastro Social Único, hoje lançado, vai minimizar os erros de inclusão e de exclusão, avança o Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire. O mecanismo abre canais para o reforço da participação dos cidadãos, acrescenta a Ministra da Modernização do Estado, Edna Oliveira. Pormenores com Edneia Barros. Os cidadãos vão poder deixar sugestões e fazer denúncias acompanhadas de provas através de caixas de sugestões deixadas nas entidades que utilizam dados do Cadastro Social Único, através do portal www.csu.cv e através da linha verde 800-2008. Para o efeito, foi assinado um acordo entre o Ministério da Família e Inclusão Social e o Ministério da Modernização do Estado. Para a ministra Edna Oliveira, Cabo Verde dá assim mais um passo na promoção da justiça social. Os mecanismos da escutação dos cidadãos são ferramentas que fomentam a participação cidadã, promovem a proximidade entre o Estado e a administração pública, uma vez que têm a capacidade de derrubar as barreiras tradicionais à participação cidadã e fortalecem a democracia e ampliam a representatividade dos cidadãos, criando uma sociedade mais justa, inclusiva e participativa para todos. Por isso, com este lançamento, estou em crer que se dá um passo, mais um passo, em promover a justiça social. A participação ativa dos cidadãos permite a tomada de decisões e medidas de política adequadas para o combate à pobreza, reduzindo de forma significativa os erros de inclusão e exclusão, afirma o Ministro da Família e Inclusão Social. Estamos a permitir que todos possam ter acesso ou reclamar, para que todos possam usufruir ou perceber porquê que não estão a usufruir. O cadastro deve ser expandido para toda a população cabo-verdiana, porque neste momento já atingimos cerca de 60% dos agregados familiares e cerca de 66% da população. Por isso que este instrumento que nós temos, ter hoje um mecanismo de gestão de informação, de reclamação, dá-lhe um espaço e capacidade para reforçar ainda mais a sua confiança junto aos cidadãos e mostrar que, de facto, estamos abertos a sermos eficazes na promoção da política social. O mecanismo é lançado no dia destinado à celebração da Justiça Social e, segundo Elísio Freire, visa tornar o Cadastro Social Único ainda mais justo, beneficiando realmente aqueles que precisam. O Cadastro Social Único registra a existência de 12 mil famílias vivendo em pobreza extrema em Cabo Verde. E a propósito deste Dia Mundial da Justiça Social, a secretária executiva da Plataforma das ONGs diz que Cabo Verde continua a ser um país muito injusto no que diz respeito ao acesso aos recursos. Dirce Varela, em entrevista à jornalista Joana Lopes, diz que deixa pistas para a melhoria das parcerias de desenvolvimento, do aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento das políticas públicas, tudo na perspectiva de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O conceito de justiça social nos leva a uma reflexão sobre a igualdade de oportunidades, dignidade humana, sobre políticas públicas conducentes à igualdade e solidariedade e ao bem-estar geral das populações. A secretária executiva da Plataforma das ONGs, Dirce Varela, entende que, apesar de no cômputo geral, termos problemas e desafios a enfrentar, há uma percepção de existir justiça social, apesar de Cabo Verde ser um país muito injusto no acesso aos recursos. Nós somos um país estruturalmente pobre, onde as demandas sociais vão ser sempre maiores do que os recursos. Então, essa justiça social, ela só é possível ser concretizada o apoio de todos. E aqui entra a sociedade civil como um parceiro de desenvolvimento em busca desta equidade
desta justiça, para que todo o cabo-verdiano, não importa onde ele esteja, ele se sinta um sujeito de direitos. E esse é o grande desafio político e social que nós temos e económico que nós temos em Cabo Verde. Continuamos a somos, e nós temos essa consciência, de um país ainda muito injusto em relação ao acesso aos recursos. O nosso território é injusto, por ser ilhas, que geograficamente não nos ajuda, mas ainda nós temos muitos desafios em relação à justiça territorial, ao acesso a esses bens essenciais. E a mulher é a franja da população onde mais se nota a injustiça social, não obstante os ganhos conseguidos em termos de formação, sublinha a secretária executiva da plataforma das ONGs, Dirce Varela, que deixa pistas de reflexão sobre os aspectos que devem ser melhorados para se conseguir uma justiça social mais abrangente. Mas também nós temos a percepção que nós podemos fazer mais com os poucos recursos que nós temos, que nós podemos aperfeiçoar as nossas políticas públicas, que nós podemos aperfeiçoar as parcerias para o desenvolvimento, o financiamento para o desenvolvimento. Qual é a relação que o Estado estabelece com as relações de sociedade civil? Que tipos de linhas de financiamento nós temos para que a sociedade civil e o privado, que são 3 grandes blocos de desenvolvimento, para que juntos possamos trabalhar para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Dia Mundial da Justiça Social, celebrado hoje, 20 de fevereiro, em que este ano a ONU cita a Coalização Social para a Justiça Social. E o foco deste ano é na promoção da equidade e empregos decentes. E a Cabo Verde Interilhas repôs hoje a ligação Santiago-Boa Vista depois do cancelamento ontem do itinerário São Vicente-Boa Vista devido às condições do mau estado do mar no porto de Salrei. Pormenores com Ernestina Lopes. O navio Dona Tututa, com 13 passageiros a bordo, não conseguiu atracar ontem no porto Salrei, na Boa Vista, por causa do mau estado do mar e, na sequência, o comandante do navio, Celestino Mendonça, decidiu regressar ao Porto da Praia com os passageiros, prometendo regressar e cumprir o itinerário conforme avançou o administrador da CV Interilhas, Fernando Oliveira. Estamos neste momento a acondicioná-los e a dar-lhes todo o apoio para, depois de avaliar as condições juntamente com o comandante do navio, podermos fazer a viagem em segurança até à Boa Vista, agora no retorno que o navio faz via Boa Vista, Sal, São Nicolau e São Vicente. Estamos a tomar as decisões neste momento. O comandante acabou de me informar que as condições melhoraram um pouco na Boa Vista e que vai tentar levar os passageiros à Boa Vista. Não vamos fazer transporte de carga, porque, como o comandante há pouco explicou, a carga tem que utilizar a rampa e esta ondulação forte que se faz sentir faz com que o navio não permita fazer a operação da rampa em segurança. A CV Interilhas lamenta a situação ocorrida ontem, mas reitera Fernando Oliveira: a segurança e o bem-estar dos passageiros são a principal prioridade da empresa. Cada porto tem uma característica diferente, portanto nós avaliamos a situação em cada porto e tomamos a decisão, juntamente com o comandante do navio, se é possível efetuar a operação em segurança. E fazemos essa avaliação diariamente, 24 horas por dia. E sendo para nós fundamental que garantir a segurança dos passageiros e a segurança do navio nestas manobras que, por vezes, são muito difíceis de fazer. O Porto Salrei, na Boa Vista, é uma manobra muito difícil que, com condições de mar que estavam nos últimos dias, o mar galgava por cima do molho e afetava a aproximação do navio ao porto. Portanto, suspendemos essa operação, o navio acabou de chegar vindo diretamente do Sal. Sabemos também que ontem cancelámos a viagem à Ilha do Fogo, porque as condições na Ilha do Fogo também estavam muito adversas, mas hoje acabei de saber que o navio Crioula atracou na Ilha do Fogo em segurança. Hoje o navio Dona Tututa voltou a retomar as ligações às 12 horas à Ilha da Boa Vista. E as embarcações de pequeno porte estão interditas de se fazerem ao mar. O capitão dos portos de Barlavento, Aguinaldo Lima, justifica a medida é preventiva e se deve à bruma seca e o mau estado do mar.
para as embarcações de boca aberta, principalmente os botes, né? E as pequenas embarcações, principalmente das desprovidas de algum equipamento de navegação, como o radar, tendo em conta a visibilidade que vai estar um pouco reduzida devido à bruma e ao estado do mar, com ondulações até 4 metros e algum vento, principalmente durante o dia. Portanto, aconselho-se a evitar a saída ao mar durante as próximas 24 horas. E o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica garante que a visibilidade provocada pela bruma seca que cobre o arquipélago deverá agravar-se nos próximos dias. Às 11 horas, o meteorologista Pimenta Lima atualizava as informações ao jornalista Moisés Évora. Às 11 horas, a visibilidade na cidade da Praia era na ordem dos 1.600, em Mindelo 1.900, na Boa Vista 2.200 e no Sal 2.000. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica faz saber que o país conta com uma visibilidade horizontal fortemente condicionada pela presença de bruma seca. Uma visibilidade que condiciona a todo o estado do tempo no arquipélago e que deverá agravar-se nos próximos dias. Temos visibilidades que estão conforme as previsões do INMG anunciadas ontem, abaixo dos 2.000 metros, e assim deveremos continuar nos próximos 3 dias, com oscilações, portanto, em determinados momentos teremos algum alívio da densidade dessa quantidade de poeira, mas em outros momentos, e amanhã, nomeadamente, estamos a prever um período de maior intensificação da quantidade de poeira no ar. Portanto, amanhã vamos estar a esperar visibilidades um pouco mais reduzidas do que as que temos tido hoje. O meteorologista Pimenta Lima adianta também que se trata de uma condição que climatologicamente seria normal para a época do ano. Um início de ano anormal para o que normalmente deveria acontecer. Deveríamos estar com mais agasalho, deveríamos estar com mais vento, deveríamos estar com outros episódios de bruma seca que normalmente acontecem. Entretanto, este ano, e com alguma preocupação, nós temos tido temperaturas elevadas, não temos tido muito vento, temos tido vários dias de mar bastante tranquilo, de modo que é uma situação que climatologicamente é o normal para esta época, o que estamos a conhecer agora. Vão ser então, no mínimo, 3 dias com visibilidade condicionada. Por exemplo, hoje ainda teremos algum aliviar até o final do dia, mas depois irá piorar. E amanhã estará pior do que hoje. Na quinta voltará a acontecer algum alívio, mas na sexta voltará a haver mais bruma seca com mais intensidade. Da mesma forma que o vento vai continuar a soprar durante estes dias, com alguns momentos de um certo abrandamento, mas sempre com muita intensidade de vento durante os próximos dias. Trata-se de uma situação que poderá trazer implicações a vários setores da atividade, nomeadamente no que diz respeito aos transportes. 13 horas e 38 minutos, vamos aos títulos. Diretora executiva do Millennium Challenge Corporation no país para analisar com o governo o desenvolvimento do compacto financeiro aprovado em dezembro. Obras terminal de cruzeiros de São Vicente concluídas em finais de junho, a tempo de receber navios da próxima temporada de cruzeiros. Cidadãos passam a poder fazer reclamações e sugestões sobre dados do Cadastro Social Único. O mecanismo de gestão de informações e reclamações do CSU foi lançado hoje na Praia. Partidos políticos afinam agulhas para debates parlamentares sobre boa governação e situação dos transportes no país. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal. A técnica da Umbrito na realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 os títulos com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.